E você? Você tem medo de pombos? Eu, sinceramente, evito atropelá-los a todo custo. Eu não gosto de pombos, mas não os maltrato. Vai saber o que eles podem fazer. Conta um Conto apresenta, de Robert E. Howard, Pombos do Inferno. Narração Marcelo Fávaro. Não deixe de fazer a sua inscrição e comentar o que achou do conto. Caso queira ser um apoiador do canal, temos o apoia-se/Conta um Conto ou a chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Eu humildemente agradeço e deixo os mais de 900 contos narrados à disposição. Vamos a mais um? Capítulo 1. Silvos na escuridão. Grisel despertou repentinamente com todos os seus nervos vibrando por uma premonição de iminente perigo. Olhou ao seu redor com aquele ar aturdido, incapaz a princípio de recordar onde estava ou o que estava fazendo ali. A luz da lua se infiltrava através das janelas empoeiradas, e a enorme sala vazia, com seu altíssimo teto e a negra abertura de sua lareira, resultava espectral e desconhecida. Logo, à medida em que emergia das teias de aranha do seu recente sonho, recordou onde se encontrava e o que estava fazendo ali. Volveu a cabeça e olhou para o seu companheiro, que dormia no solo perto dele. John Brenner não era mais do que uma ampla forma na obscuridade que a lua tingia de cinza. Griswold tratou de recordar o que havia o despertado. Na mansão não se ouvia nenhum som. Fora, tudo estava igualmente silencioso. O cicio da coruja chegava de muito longe, vindo do bosque de pinheiros. E finalmente Griswold capturou a fugidia lembrança. O que o havia assustado a ponto de despertá-lo fora um pesadelo espantoso. A recordação fluía-lhe caudalosa agora, reproduzindo como em uma pintura a abominável visão. E contudo, havia sido realmente um sonho? Tinha de ter sido, porém, havia se mesclado tão estranhamente com os recentes acontecimentos reais que resultava difícil saber onde terminava a realidade e onde começava a fantasia. Em sonhos, havia-lhe parecido reviver suas últimas horas de vigília em todos os detalhes. O sonho havia começado bruscamente, quando John Brenner e ele chegavam à vista da mansão onde se encontravam agora. Haviam chegado por meio de um caminho vicinal, cheio de buracos que corria entre os numerosos pinheirais. John Brenner e ele, procedentes de New England, em viagem de férias, haviam divisado a antiga residência com suas galerias encobertas, erguendo-se em meio a uma selva de arbustos e ervas daninhas no momento em que o sol se ocultava por detrás delas. Estavam esgotados, nauseados pelo balanço do automóvel sobre aqueles infames caminhos. A antiga casa deserta excitou sua imaginação com seu aspecto de um passado esplendor e uma definitiva ruína. Deixaram o automóvel junto ao caminho, e enquanto avançavam através de um emaranhado matagal, alguns pombos se lançaram das balaustradas da mansão e se distanciaram com um leve bater de asas. A porta de madeira estava aberta. Uma espessa capa de pó recobria o solo do amplo vestíbulo e os degraus da escadaria que conduzia ao piso superior. Cruzaram outra porta que se abria para o vestíbulo e penetraram em uma sala vazia, grande, empoeirada, cheia de teias de aranha.
As cinzas da lareira estavam cobertas de poeira. Discutiram a conveniência de sair em busca de um pouco de lenha para acender o fogo, mas decidiram não fazê-lo. À medida em que o sol se fundia ao horizonte, a escuridão chegava rapidamente. A escuridão negra, absoluta, dos terrenos povoados de pinheiros. Os dois amigos sabiam que nos bosques meridionais abundavam as cascavéis e não lhes seduzia a ideia de sair para buscar lenhas escuras. Abriram algumas latas de conserva, comeram frugalmente e logo se enrolaram em suas mantas diante da lareira vazia e rapidamente dormiram. Isso, em parte, era o que Griswold havia sonhado. Viu de novo a arruinada mansão erguendo-se contra o pôr do sol. Viu o bando de pombos que empreendiam voo enquanto Brenner e ele se aproximavam da casa. Viu o sombrio cômodo onde agora se encontravam. E viu as duas formas que eram seu companheiro e ele mesmo, envoltos em suas mantas e estendidos no chão empoeirado. E a partir desse ponto, o sonho se modificou, sutilmente, passando do real para o fantástico. Griswold estava fechado em uma sala sombria, iluminada pela cinzenta luz da lua que penetrava por algum lugar ignorado, já que naquela sala não havia nenhuma janela. Mas à cinzenta claridade, Griswold viu 3 formas silenciosas postadas, suspensas em fila, e a sua imobilidade despertou um gelado terror em sua alma, pois não se ouvia nenhum som, nenhuma palavra. Mas Griswold intuía uma presença terrível oculta em algum canto obscuro. Bruscamente voltou a encontrar-se na sala empoeirada, de teto alto, diante da grande lareira. Estava estendido no solo, envolto em suas mantas, olhando fixamente através do sombrio vestíbulo, para um lugar banhado por um raio de lua, na escadaria que ascendia até o piso superior. E ali havia algo, uma forma inclinada, completamente imóvel sob o raio da lua. Porém uma sombra borrada e amarelada, que poderia ter sido um rosto, estava voltada para ele, como se alguém agachado na escadaria estivesse contemplando-o. Um calafrio percorreu todo o seu corpo, e naquele momento o acordou, se é que na realidade estivera dormindo. Sacudiu-se várias vezes. O raio da lua caía sobre a escadaria, no lugar exato onde havia sonhado o que fazia. Mas Griswold não viu nenhuma figura sinistra. Entretanto, seu corpo seguia tremendo devido ao pavor que havia lhe inspirado o sonho, ou a visão que acabara de ter. Suas pernas estavam congeladas, como se as houvera submergido numa água muito fria. Griswold fez um movimento involuntário para despertar seu companheiro, mas um som repentino deixou-o paralisado. Era um silvo procedente do piso superior, suave e fantasmagórico, ia subindo de tom sem compor qualquer melodia determinada. E aquele som, em uma casa supostamente deserta, resultava bastante alarmante. Mas o que gelou o sangue nas veias de Griswold foi algo mais que o simples medo de um invasor físico. Não poderia definir a si mesmo o terror que se apoderou dele, mas as mantas de Brenner se moveram e Griswold viu que seu companheiro estava sentado. A forma do seu corpo se desenhava vagamente na obscuridade, com a cabeça voltada para a escadaria, como se escutasse com muita atenção. O misterioso barulho aumentou ainda mais de intensidade. "Joe!" sussurrou Griswold com a boca seca. Queria poder gritar, dizer a Brenner que havia alguém lá em cima, alguém cuja presença podia resultar perigosa para eles, que tinham de sair imediatamente daquela mansão. Mas a voz morreu em sua garganta.
Brenner havia se posto em pé. Seus passos ressoaram no vestíbulo enquanto o cruzava em direção à escadaria. Começou a seguir os degraus. Uma sombra a mais entre as sombras que o rodeavam. Griswold continuou estendido, incapaz de mover-se, em meio a um verdadeiro torvelinho mental. Quem estava fazendo esse barulho lá em cima? Viu Brenner passar pelo lugar iluminado do raio da lua. Viu sua cabeça estranhamente erguida, como se estivesse olhando algo que Griswold não podia ver, acima e além da escadaria. Porém, seu rosto era tão inexpressivo como de um sonâmbulo. Cruzou a zona iluminada e desapareceu da vista de Griswold, apesar dele tentar gritar para que o amigo regressasse. Mas de sua garganta saiu apenas um afogado sussurro. E o silvo foi desvanecendo até sumir de todo. Griswold ouviu rangerem os degraus sob as botas de Brenner. Agora havia alcançado o piso superior, já que Griswold ouviu ressoar em seus passos acima da sua cabeça. E repentinamente, os passos se detiveram, e a noite inteira pareceu conter a respiração. Logo, um espantoso grito rompeu o silêncio, e Griswold caiu em si, gritando por sua vez. A estranha paralisia que o impedia de se mover havia desaparecido. Deu um passo até a escadaria e logo se deteve. Voltaram a ressoar os passos. Brenner estava regressando. Ele não corria, andava, inclusive com mais lentidão que antes. Os degraus da escadaria tornaram a ranger. Uma mão que se movia ao redor do corrimão foi iluminada pelo raio da lua. Logo a outra, e um calafrio de terror percorreu o corpo de Griswold ao ver que esta segunda mão empunhava um machado. Um machado do qual gotejava um líquido escuro. Era Brenner que estava descendo a escadaria? Sim. A figura havia cruzado agora o raio da lua, e Griswold a reconheceu. Logo viu o rosto de Brenner, e uma afogada exclamação brotou de seus lábios. O rosto de Brenner estava pálido, cadavérico. Umas gotas de sangue se desprendiam dele. Seus olhos vidrados tinham uma fixidez obsessiva, e o sangue minava também da ferida claramente visível em sua cabeça. Griswold nunca se recordou como exatamente conseguiu sair daquela maldita casa. Mais tarde, conservou uma lembrança confusa de saltar através de uma empoeirada janela cheia de teias de aranha, de ter corrido cegamente através do mato, tomado pelo terror. Viu a obscura barreira dos pinheiros e a lua flutuando em uma neblina rubra como sangue. E ao ver o automóvel parado junto ao caminho, recobrou parte do juízo. Em um mundo que havia enlouquecido de repente, aquele era um objeto que refletia a prosaica realidade. Mas no momento em que se dispunha a abrir a porta, um espantoso barulho ressoou em seus ouvidos, e uma forma ondulante avançou com a cabeça para ele, vinda do assento do condutor, mostrando a língua forquilhada à luz da lua. Com um grito de terror, Griswold pôs-se a correr pelo caminho, como corre um homem em um pesadelo. Corria às cegas. Seu aturdido cérebro era incapaz de qualquer pensamento consciente, limitando-se a obedecer um instinto primário que o impulsionava a correr até cair exausto. As negras paredes de pinheiro surgiam interminavelmente ao seu lado, a ponto de Griswold ter a sensação de não se mover. Mas subitamente um som penetrou a névoa de seu terror, o inexorável rumor de passos que o seguiam. Voltando a cabeça, viu alguém que avançava atrás dele. Lobo ou cachorro não poderia dizer, mas seus olhos ardiam como bolas de fogo verde. Griswold aumentou a velocidade de sua corrida, deu a volta em uma curva do caminho e ouviu um cavalo relinchar.
Viu a garupa do animal e ouviu pestanejar o cavaleiro que o montava. Viu um brilho azulado na mão levantada do homem. Griswell cambaleou e teve de se agarrar ao estribo para não cair. Pelo amor de Deus, me ajuda! Me ajuda! Implorou. A coisa matou Brenner e ela tá me perseguindo, veja! 2 bolas de fogo ardiam entre os arbustos na curva do caminho. O cavaleiro voltou a pestanejar e disparou 3 vezes consecutivas. As bolas de fogo se desvaneceram e o cavaleiro, livrando seu estribo da mão de Griswell, fez seu cavalo avançar até a curva. Griswell deu uns passos vacilantes, tremendo como um condenado. O cavaleiro desapareceu por uns instantes de sua vista. Logo regressou a galope. Desapareceu, disse. Suponho que era um lobo. Ainda que nunca tenha ouvido dizer que perseguissem um homem. Sabe o que era? Griswell se limitou a sacudir debilmente a cabeça. O cavaleiro, recortando-se contra a luz da lua, olhava-o de cima, empunhando ainda em sua mão direita o fumegante revólver. Era um homem robusto, de estatura média, e seu amplo chapéu e suas botas o assinalavam como um nativo da região, tão claramente quanto o tipo de Griswell relatava um forasteiro. O que aconteceu? Perguntou o cavaleiro. Eu não sei, respondeu Griswell. Chamo-me Griswell. John Brenner, o amigo que viajava comigo, e eu nos detivemos na mansão abandonada que há do outro lado do caminho para passar a noite ali. Algo... A lembrança o fez estremecer de horror. Meu Deus, eu devo estar louco. Alguém apareceu por cima do corrimão da escadaria. Alguém que tinha o rosto amarelado. Eu acreditei que estava sonhando, mas tem de ter sido real. Logo alguém silvou no piso de cima, e Brenner se levantou e subiu as escadas como um sonâmbulo ou um homem hipnotizado. Ouvi um grito em seguida. Brenner voltou a descer com um machado ensanguentado na mão e... Meu Deus! Estava morto. Tinham-lhe aberto a cabeça. Brenner estava morto. Eu vi os seus miolos através da ferida e o sangue que minava por ela, e o seu rosto era de um cadáver. Mas ele estava descendo a escadaria, morto, descendo as escadas. Deus é testemunha de que John Brenner foi assassinado naquele escuro lugar, e de que o seu cadáver desceu a escadaria com um machado na mão, para me matar, para me matar. O cavaleiro não fez nenhum comentário. Permaneceu sentado sobre o seu cavalo como uma estátua, recortando-se contra as estrelas. E Griswell não pôde ler sua expressão, já que seu rosto encontrava-se obscurecido pela aba do chapéu. Você deve estar pensando que eu estou louco. E talvez eu esteja. Eu não sei o que pensar, respondeu o cavaleiro. Se não se tratasse da antiga mansão de Pleasantville... Bom, veremos. Me chamo Buckner. Sou o xerife deste condado. Fui resolver problemas no condado vizinho e acabei me demorando demais. Apeou de seu cavalo e pôs-se em pé junto a Griswell, revelando ser mais baixo que ele, porém bem mais robusto. De sua pessoa se desprendia um ar de decisão e segurança em si mesmo, e não resultava difícil imaginar que seria um homem perigoso em qualquer tipo de luta. Teme voltar à mansão? Perguntou. Griswell estremeceu, mas sacudiu a cabeça. Revivia em si a obstinada tenacidade de seus antepassados puritanos. A ideia de enfrentar de novo aquele horror me põe doente, murmurou. Porém, o pobre Brenner... Temos de encontrar seu cadáver. Meu Deus! Exclamou desalentado pelo abismal horror da coisa. O que é que a gente vai encontrar se um homem morto caminha? Veremos.
O xerife atou as rédeas ao redor do seu braço esquerdo e começou a recarregar os cilindros do seu enorme revólver enquanto andavam. Quando chegaram à curva do caminho, o sangue de Griswold estava gelado diante do pensamento do que podiam encontrar ali. Mas divisaram apenas a mansão, erguendo-se espectralmente entre os pinheiros. Meu Deus do céu! Sussurrou Griswold. Parece muito mais sinistra agora que quando chegamos a ela e vimos aqueles pombos que voavam do telhado. Pombos? Inquiriu Buckner, dirigindo-lhe uma rápida olhada. Você viu pombos? Logo que chegamos, um bando que saiu voando do telhado. Caminharam uns instantes em silêncio, até que Buckner disse de forma brusca. Eu vivo nessa região desde que eu nasci. Já passei diante da antiga casa dos Blessingville centenas de vezes, a todas as horas do dia e da noite. Mas eu nunca vi um único pombo, nem na casa, nem nos bosques dos arredores. Havia um verdadeiro bando deles, repetiu Griswold surpreso. Bem, eu conheci homens que juraram ter visto um bando de pombos pousados no telhado da mansão ao pôr do sol, disse Buckner lentamente. Todos eram negros, exceto um caçador. Estava acendendo uma fogueira no pátio, disposto a passar ali aquela noite. Vi-o ao entardecer e ele me falou dos pombos. Na manhã seguinte voltei à mansão. As cinzas de sua fogueira estavam lá, e a sua caneca de estanho, e a panela na qual fritara seu toucinho, e as suas mantas estendidas como se tivesse dormido nelas. Ninguém voltou a vê-lo. Isso faz 12 anos. Os negros dizem que podem ver os pombos, mas nenhum negro se atreve a passar por esse caminho depois do pôr do sol. Dizem que os pombos são as almas dos Blessingville, que saem do inferno quando o sol se põe. Bem, os nativos daqui dizem que o esplendor rubro que se vê para todos os lados, principalmente do oeste, é a claridade do inferno, porque àquela hora as portas do lugar maldito estão abertas para dar passagem aos Blessingville. E quem eram eles? Perguntou Griswold estremecendo. Eram os proprietários de todas estas terras. Uma família franco-inglesa. Chegaram procedentes das Índias Ocidentais, antes da evacuação da Louisiana. A guerra civil os arruinou, como a tantos outros. Alguns de seus membros foram mortos na guerra. A maioria dos outros morreram fora daqui. Ninguém mais viveu no solar depois do ano de 1890, quando Miss Elizabeth Blessingville, a última da linhagem, desapareceu uma noite da casa e nunca mais regressou. É este o seu automóvel? Detiveram-se ao lado do veículo, e Griswold contemplou a antiga mansão. Suas empoeiradas janelas estavam vazias e escuras, mas Griswold experimentava a desagradável sensação de que uns olhos fitavam-no com expressão faminta através das vidraças. Buckner repetiu a pergunta. Sim, claro. Tenha cuidado, há uma serpente no assento, ou pelo menos estava aí. Agora não há nenhuma, grunhiu Buckner, atando o seu cavalo e tirando uma lanterna dos alforjes. Bem, vamos dar uma olhada. Pôs-se a andar na direção da mansão, com a mesma tranquilidade que demonstraria se estivesse para efetuar uma visita a amigos. Griswold seguiu, colado aos seus calcanhares, respirando agitadamente. A leve brisa levava até eles um fedor de corrupção e vegetação apodrecida, e Griswold experimentou uma intensa sensação de náusea, na qual se mesclavam o mal-estar físico e a angústia mental que provocavam aquelas antigas mansões, que ocultam esquecidos segredos da escravidão, do orgulho racial e de misteriosas intrigas.
Havia imaginado o sul como uma terra lânguida e ensolarada, acariciada por suaves brisas que transportavam cálidos aromas de flores e especiarias, onde a vida corria placidamente ao ritmo dos cantos que os negros entoavam nos campos de algodão banhados pelo sol. Mas agora acabava de descobrir um outro aspecto, completamente inesperado. Um aspecto obscuro, impregnado de mistério. E a descoberta era repulsiva. Cruzaram a pesada porta de madeira. O negror do interior era agora intensificado pelo facho luminoso projetado pela lanterna de Buckner. Aquele facho deslizou através da escuridão do vestíbulo e subiu pela escadaria. E Griswell conteve a respiração, apertando os punhos. Porém, nenhuma forma insana revelou-se ali. Buckner avançou com rapidez de um gato, a lanterna em uma mão, o revólver na outra. Enquanto projetava a luz de sua lanterna na sala que se abria ao pé da escadaria, Griswell lançou um grito. E voltou a gritar, a ponto de quase desmaiar com o espetáculo que se oferecia aos seus olhos. Um rastro de gotas de sangue cruzava o cômodo, passando por cima das mantas que Brenner havia ocupado, as quais estavam estendidas entre a porta e aquelas do próprio Griswell. E as mantas de Griswell tinham um terrível ocupante. John Brenner estava estendido nelas, o rosto para baixo, com uma horrível ferida na parte posterior da cabeça. Sua mão estendida seguia empunhando o cabo de um machado. A lâmina estava profundamente cravada na manta e no solo que se prolongava abaixo dela, no exato local onde havia repousado a cabeça de Griswell quando dormia ali. Griswell não percebeu que cambaleava, nem que Buckner o amparava, impedindo que ele caísse. Quando recobrou os sentidos, a cabeça doía terrivelmente, e tudo parecia dar voltas ao seu redor. Buckner projetou o facho luminoso da lanterna sobre o seu rosto, fazendo-o balbuciar. A voz do xerife veio-lhe além da brilhante claridade. Griswell contou uma história difícil de acreditar. Vi realmente algo que o perseguia, mas aquilo era um lobo ou um cão selvagem. Se está ocultando algo, será melhor que diga agora. O que me contou é insustentável diante de qualquer tribunal. Irá enfrentar a acusação de ter assassinado seu companheiro. Terei de detê-lo. Agora, se for sincero comigo, as coisas serão muito mais fáceis. Diga agora, quem matou esse homem, Griswell? Eu suponho que ocorreu algo parecido com isso. Vocês discutiram algo, a discussão esquentou, Brenner empunhou um machado e o atacou. Mas você conseguiu desarmá-lo. Abriu-lhe a cabeça de um golpe e voltou a deixar a arma em suas mãos. Estou errado? Griswell ocultou o rosto entre as mãos, sacudindo a cabeça. Meu Deus, eu não matei o John. Por que eu ia fazer uma coisa dessas? John e eu éramos amigos de infância. Eu te disse a verdade. Não posso reprovar que não acredite, mas juro por Deus que é verdade. A luz voltou a iluminar a cabeça aberta de Brenner, e Griswell fechou os olhos. Ouviu que Buckner grunhia. Eu creio que mataram-no com um machado que tem na mão. Há sangue e miolos presos à lâmina, e alguns fios de cabelo na mesma cor que os seus. Isso piora as coisas para você, Griswell. E por quê? Gemeu Griswell com a voz trêmula. Elimina toda a possibilidade de alegar legítima defesa. Brenner não poderia atacá-lo com esse machado? Não depois de você abrir a cabeça com o próprio machado? A ferida é claramente letal. Você deve ter arrancado o machado da cabeça do seu amigo, cravou-o no chão e colocou seus dedos ao redor do cabo para que parecesse que ele tinha te atacado. É uma manobra hábil, se tivesse utilizado outro machado. Mas eu não o matei, gemeu Griswell. Eu não tenho a menor intenção de alegar legítima defesa. É isso que me intriga, admitiu francamente Buckner.
Que assassino seria tão estúpido para contar uma história tão esfarrapada como a que você me contou para demonstrar a sua própria inocência? Qualquer assassino teria inventado uma história que fosse lógica, ao menos. O rastro de sangue procede da porta. O cadáver foi arrastado. Não poderia ter sido arrastado. O solo está cheio de pó e iriam se ver as marcas. Você teve de transportá-lo até aqui após tê-lo matado em outro lugar. Mas nesse caso, por que não há sangue em suas roupas? Contudo, você pode ter trocado de roupa. Mas esse indivíduo não está morto há muito tempo. Ele desceu as escadas e cruzou a sala, murmurou Griswold. Ele vinha me matar. Eu soube que ele vinha me matar quando o vi aproximando-se por sobre o corrimão. Descarregou o golpe onde eu estava, se eu não tivesse despertado. Veja aquela janela. Está quebrada, eu saltei através dela. Sim, estou vendo. Mas se andava, por que não anda agora? Eu não sei. Estou muito transtornado para pensar acuradamente. Temi que se levantasse do chão e saísse em minha perseguição. Quando ouvi aquele lobo atrás de mim, acreditei que era o John que me perseguia. Que era o John correndo através da noite com seu machado ensanguentado e sua ensanguentada cabeça. Seus dentes rilharam enquanto revivia aquele espantoso horror. Buckner passeou pelo solo o facho luminoso da sua lanterna. As gotas de sangue vêm do vestíbulo. Venha, vamos segui-la. Griswold estremeceu. Procedem do piso superior. Buckner olhava-o fixamente. Tem medo de subir ao piso comigo? O rosto de Griswold estava branco. Sim, é claro, mas eu vou subir. Eu vou com você, ou sem você. A coisa que matou o pobre John pode estar oculta lá. Suba atrás de mim, ordenou Buckner. Se algo saltar sobre nós, eu me ocuparei dele. Mas, por seu próprio bem, adverto que o disparo mais rápido que o pulo de um gato, e que raras vezes perco um tiro. Se lhe ocorreu a ideia de atacar-me por trás, pode esquecer. Não seja estúpido, exclamou Griswold. A raiva havia varrido momentaneamente seus temores, e aquela revoltada exclamação pareceu tranquilizar Buckner muito mais que todos os seus protestos de inocência. Desejo ser justo. Não posso acusá-lo e condená-lo sem provas. Se for verdade apenas a metade do que contou, você viveu um verdadeiro inferno. E eu não quero ser demasiado insensível, mas deve compreender a dificuldade que eu tenho em acreditar. Griswold não respondeu, limitando-se a indicar-lhe com um gesto que estava disposto a acompanhá-lo escadas acima. Cruzaram o vestíbulo e se detiveram ao pé da escadaria. Um rastro de gotas de sangue claramente visíveis nos empoeirados degraus assinalava o caminho. Há marcas de passos no pó, grunhiu Buckner. Subamos devagar. Temos de fixar bem o que vemos, já que ao subir apagaremos essas marcas. Há um rastro de passos que sobem e outros que descem. Do mesmo homem, e não são seus. Brenner era um homem muito mais alto que você. Há gotas de sangue em todo o caminho, sangue no corrimão, como se um homem tivesse pousado nele suas mãos ensanguentadas. Uma mancha de algo que parece ser miolos. Pergunto-me como? Ele descia a escadaria e estava morto, estremeceu Griswold, agarrando-se com uma mão ao corrimão e empunhando com a outra o machado que o matou. Puderam transportá-lo, murmurou o xerife. Mas se alguém o transportou, onde estão suas marcas? Chegaram ao piso superior, um amplo e vazio espaço de poeira e sombras onde as enegrecidas janelas rechaçavam a claridade da lua, e o facho luminoso da lanterna de Buckner parecia inadequado. Griswold tremia como uma vara verde. Aqui, na obscuridade e no horror, havia morrido John Bremer. Alguém silvava aqui de cima, murmurou.
As mesmas marcas, como as da escadaria. Umas vão e outras vêm. Judas! Atrás dele, Grisel soltou um grito, já que acabava de ver o que havia provocado a exclamação de Buckner. A alguns pés de distância do último degrau, as marcas dos passos de Brenner se detinham bruscamente e logo davam a volta, quase pisando as marcas anteriores. E no lugar onde se detivera, havia uma grande mancha de sangue no solo poeirento. E outras marcas que chegavam até ali, marcas de pés descalços, pequenos, mas de polegares muito amplos. E também aquelas marcas retrocediam a partir daquele ponto. Buckner se inclinou sobre elas, grunhindo. As marcas se encontram, e no lugar onde se encontram há sangue e miolos no chão. Aqui mataram Brenner, descarregando-lhe um golpe. Os pés descalços procedentes da obscuridade encontraram-se com os pés calçados. Em seguida, ambos dão meia volta. Os pés calçados descem as escadas. Os descalços retrocedem através do corredor. Projetou a luz de sua lanterna ao longo do corredor. Os passos se desvaneciam na escuridão, além do alcance da luz. De um lado e do outro, as portas fechadas de outros cômodos eram secretos portais de mistério. Suponhamos que a sua esfarrapada história seja verdadeira, murmurou Buckner, como se para si mesmo. Estas marcas não são suas. Parecem as de uma mulher. Suponhamos que alguém silvou, fez o barulho, e Brenner subiu aqui para investigar. Suponhamos que alguém o atacou aqui na escuridão, abrindo-lhe a cabeça. Em tal caso, as marcas teriam sido tal como são na realidade. Mas supondo que fosse isso que tivesse ocorrido, por que não ficou Brenner estendido aqui onde encontrou a morte? Poderia ter vivido tempo suficiente para arrancar o machado das mãos de quem o assassinou e descer as escadas com ele? Não, exclamou Grisel. Eu o vi na escadaria. Ele já estava morto. Nenhum homem poderia viver 1 minuto depois de receber tal machadada na cabeça. Eu acredito, murmurou Buckner. Mas é loucura. Ou um plano diabolicamente hábil. No entanto, nenhum homem em seu juízo perfeito elaboraria um plano tão disparatado para escapar ao castigo de seu crime, quando uma simples alegação de legítima defesa seria muito mais eficaz. Nenhum tribunal vai aceitar essa história. Bem, vamos seguir por essas outras marcas. Avançam pelo corredor. Um momento, o que é isso? Com um estremecimento de terror, Grisel viu que a luz da lanterna começava a diminuir. Essa bateria é nova, murmurou Buckner, e pela primeira vez, Grisel captou uma nota de temor na sua voz. Bem, vamos. Temos de sair daqui imediatamente. A luz havia diminuído até ficar reduzida a um débil brilho avermelhado. A escuridão parecia aproximar-se deles, deslizando com o passo silencioso de um gato. Buckner retrocedeu até a escadaria, levando Grisel colado aos seus calcanhares. Na crescente obscuridade, Grisel ouviu um som como de uma porta que se abria lentamente, e ao mesmo tempo as trevas que rodeavam-nos brilharam como uma ameaça oculta. Grisel soube que Buckner experimentava a mesma sensação que havia invadido, já que o corpo do xerife se retesou como de uma pantera disposta a saltar. Porém, continuou retrocedendo, sem pressa, lutando contra o pânico que o impulsionava a gritar e a empreender uma fuga enlouquecida. Uma terrível ideia fez brotar um suor gelado de sua fronte. E se o morto estava deslizando através deles no escuro, empunhando o machado ensanguentado, prestes a descarregá-lo sobre eles? Aquela possibilidade o assustou a tal ponto que apenas quando percebeu que seus pés avançavam o vestíbulo inferior e então desciam, é que pôde recobrar todas as suas forças. Mas quando Buckner projetou o facho luminoso para a parte superior da escadaria, não conseguiu revelar nada além da escuridão
que encobria como uma neblina tangível o corredor do piso superior. A maldita lanterna está enfeitiçada, murmurou Buckner. Não há outra explicação. Não se pode atribuir a causas naturais. Ilumine a sala, suplicou Grisel. Veja se o John está... Não conseguiu traduzir em palavras a horrível ideia. Mas Buckner compreendeu. Grisel jamais suspeitara que a visão do espantoso cadáver de um homem assassinado pudesse vir a inspirar-lhe tal sensação de alívio. Ainda está ali, grunhiu Buckner. Se andou depois de ser assassinado, não tornou a fazê-lo desde então. Mas aquela coisa... Projetou novamente a luz da lanterna para a parte superior da escadaria, mordendo o lábio e resmungando em voz baixa. Por 3 vezes havia erguido seu revólver. Grisel leu em seu pensamento. O xerife sentia-se tentado a tornar a subir aquelas escadas. Media suas forças com o desconhecido. Porém o senso comum o segurava. Às escuras, não teria qualquer possibilidade. Se eu subo, a luz tornará a se apagar. Voltou-se para Grisel. Seria inútil tentar algo. Nessa casa há algo diabólico. E creio que posso adivinhar o que é. Eu não acredito que você matou Brenner. O que o assassinou está lá em cima agora. Em sua história há muitos pontos que parecem ser esquisitos, mas... Por acaso não é esquisito que uma lanterna se apague sem mais nem menos? Eu não creio que o que haja lá em cima seja humano. Até agora, nunca havia me assustado a escuridão. Mas não vou subir até aquele piso até que se faça dia. Não tardará em amanhecer. Esperaremos lá fora, naquela galeria. As estrelas começavam a empalidecer quando saíram para a ampla varanda. Buckner sentou-se de frente para a porta da casa, empunhando seu revólver. Grisel tomou assento junto a ele e se reclinou contra os restos de uma coluna. Fechou os olhos, acolhendo com prazer a leve brisa que parecia refrescar o seu cérebro febril. Experimentava uma estranha sensação de irrealidade. Era um forasteiro em uma região desconhecida. Uma região que parecia ter se enchido repentinamente de um obscuro horror. A sombra do patíbulo planava acima dele. E naquela sombria mansão jazia John Brenner, com a cabeça destroçada, como as fantasias de um sonho. Aqueles fatos giravam em seu cérebro até que se fundiram em um crepúsculo cinzento, enquanto o sono se apoderava compassivamente da sua alma. Despertou em um frio amanhecer, recordando os horrores da noite. A névoa se arrastava em volteios pelas copas dos pinheiros. Buckner o estava sacudindo. Acorda! Já é dia! Grisel se pôs de pé, esfregando os olhos. Seu rosto parecia envelhecido e pálido. Eu tô pronto. Vamos lá. Pois eu já subi, disse Buckner com os olhos chamejantes. Não quis despertá-lo. Subi assim que amanheceu. E eu não encontrei nada. Mas as marcas dos pés descalços desapareceram. Desapareceram? Como assim? Sim, desapareceram. O pó do corredor foi removido, partindo do ponto onde terminavam as marcas dos passos de Brenner. Foi varrido para os cantos. Agora não existe a menor possibilidade de seguir as marcas de ninguém. Alguém varreu a poeira enquanto estávamos aqui sentados, e eu não ouvi nenhum som. Percorri toda a mansão. Não vi absolutamente nada. Grisel estremeceu ao imaginar-se dormindo sozinho na varanda, enquanto Buckner levava a cabo sua exploração. E o que a gente faz agora? Aquelas marcas eram a única possibilidade de demonstrar a veracidade da minha história. Levaremos o cadáver de Brenner até a Câmara do Condado. Eu explicarei os fatos. Se as autoridades forem informadas da versão que você tem a dar, insistirão em acusá-lo de assassinato. Eu não acredito que tenha matado Brenner, mas nenhum fiscal de distrito,
Nenhum juiz nem jurado acreditaria no que você me contou, nem no que sucedeu a noite passada. Deixe-me manejar esse assunto ao meu modo. Eu não penso em detê-lo até que haja esgotado todas as possibilidades. Quando chegarmos à cidade, não diga nada do que ocorreu aqui. Eu me limitarei a informar ao fiscal do distrito que John Brenner foi assassinado por uma pessoa ou pessoas desconhecidas e que estou trabalhando no caso. Estaria disposto a voltar comigo a essa casa e passar a noite aqui, na sala... a sala que você e o Brenner dormiram? Griswold empalideceu, mas respondeu com a mesma obstinação com que seus antepassados haviam expressado sua decisão de fixar moradas nas terras dos Pequots. Sim, estou disposto. Então vamos. Ajude-me a levar o cadáver de Brenner até o automóvel. Griswold estremeceu com a visão do ensanguentado rosto do seu amigo sob a luz cinzenta do amanhecer. Uma densa neblina estendia tentáculos viscosos ao redor dos seus pés, enquanto transportavam sua carga macabra através do matagal. Capítulo 2. O Irmão da Serpente. E novamente as sombras se estendiam por sobre os pinheirais. E novamente 2 homens chegaram pelo antigo caminho, em um automóvel com registro de New England. Buckner guiava. Os nervos de Griswold estavam demasiado alterados para permitir-lhe empunhar o volante. Seu rosto estava ainda muito pálido, e todo o seu aspecto revelava um grande cansaço. A tensão do dia passado na capital do condado havia se unido ao horror, o horror que planava sobre sua alma como a sombra de um abutre de asas negras. Não havia dormido, apenas havia comido. Prometi falar mais sobre os Blessingville, disse Buckner. Era uma gente orgulhosa, altiva e sem o menor escrúpulo quando se tratava de impor sua vontade. Não tinham para com seus negros as considerações que, em maior ou menor escala, lhes guardavam os outros plantadores. Suponho que seguiam aferrados aos costumes das Índias ocidentais. Havia uma veia de crueldade em todos eles, e especialmente em Miss Celia, a última da família que chegou a essa região. Veio muito depois de que os escravos foram declarados homens livres. Porém, Miss Celia seguia açoitando com seu látego sua donzela mulata, do mesmo modo que fazia quando ainda era escravizada, segundo dizem os velhos do lugar. Bem, os negros diziam que quando morria um Blessingville, o diabo sempre o estava esperando nos pinheirais que rodeiam a mansão. Terminada a Guerra Civil, os Blessingville foram desaparecendo com bastante rapidez. Viviam pobremente em sua plantação, que a cada dia rendia menos. Finalmente só restaram 4 garotas, irmãs, e que moravam na antiga mansão. A plantação era cultivada por alguns negros que seguiam vivendo em suas choças e trabalhavam na qualidade de meeiros. As moças, muito orgulhosas, se envergonhavam de sua pobreza e não se relacionavam com ninguém. Às vezes passavam meses inteiros sem sair de casa. Quando necessitavam de provisões, enviavam um dos negros para comprá-las. Mas o povo começou a falar dos Blessingville quando Miss Celia veio viver com elas. Procedia de algum lugar das Índias Ocidentais, de onde era originária a família. Dizem que era uma mulher elegante, bela, de pouco mais de 30 anos. Tampouco ela se relacionou com o povo. Havia trazido uma donzela mulata e tratava-a de um modo que fazia honra à tradicional crueldade dos Blessingville. Conhecia um velho negro, faz anos, que jurava ter visto Miss Celia atar a donzela a uma árvore completamente nua e açoitá-la com um látego. Quando a mulata desapareceu, o fato não constituiu surpresa para ninguém. Todo mundo imaginou que havia fugido. Um dia da primavera de 1890, Miss Elizabeth, a mais jovem das garotas,
Se apresentou no povoado pela primeira vez em 1 ano, talvez. Ia em busca de provisões. Disse que todos os negros haviam abandonado a plantação. Afirmou que Miss Célia também se fora, sem dizer nada. Suas irmãs acreditavam que havia regressado às Índias Ocidentais, mas ela estava convencida de que sua tia ainda estava na casa. Não esclareceu o sentido destas palavras. Limitou-se a recolher suas provisões e voltar à mansão. Ao cabo de 1 mês, apareceu um negro no povoado e disse que Miss Elizabeth estava vivendo completamente sozinha na antiga mansão. Disse que suas 3 irmãs já não estavam lá, que haviam partido uma atrás da outra, sem dar qualquer explicação. Miss Elizabeth ignorava para onde tinham ido e tinha medo de viver sozinha na casa, mas não sabia para onde ir. Não tinha parentes nem amigos e estava mortalmente assustada com algo. O negro disse que permanecia trancada continuamente em seu quarto com velas acesas durante toda a noite. E uma noite tempestuosa, Miss Elizabeth se apresentou no povoado, montando o único cavalo que possuía, meio morta de medo. Ao chegar à praça, caiu do cavalo. Quando pôde falar, disse que havia descoberto um cômodo secreto na casa, esquecido durante uma centena de anos, e disse que naquele cômodo se encontravam suas 3 irmãs, mortas, pendendo do teto pelo pescoço. Disse que alguém a perseguira com um machado e ela fugiu da mansão montando no único cavalo que possuía. Estava mortalmente assustada e não sabia dizer quem a havia perseguido. Disse que parecia uma mulher com a face amarelada. Imediatamente, meia centena de homens se apresentaram aqui e revistaram a casa de cima a baixo, mas não encontraram nenhuma sala secreta, nem os cadáveres das irmãs. O que encontraram foi um machado no corredor superior, com alguns fios de cabelo de Miss Elizabeth presos à lâmina, o que confirmava o que Miss Elizabeth tinha contado. Mas ela se negou a voltar à casa e mostrar-lhe onde se encontrava o cômodo secreto. Quase enlouqueceu quando sugeriram isso. E quando estava em condições de viajar, o pessoal do povoado reuniu algum dinheiro e emprestaram-lhe. Era demasiado orgulhosa para aceitar esmolas, mas partiu para a Califórnia e não voltou nunca mais. Porém, mais tarde souberam, quando enviou o dinheiro que havia emprestado, que ela tinha se casado. Ninguém quis comprar a casa. Ficou tal como Miss Elizabeth a tinha deixado. E com o passar dos anos, o povo foi roubando os móveis até esvaziá-la de todo. E o que disseram as pessoas da história contada por Miss Elizabeth? Perguntou Griswold. A maioria opinou que o fato de viver sozinha nessa casa tinha deixado ela maluca. Mas alguns acreditaram que a donzela mulata, a Joan, não havia fugido, como se dissera. Opinaram que estava oculta no bosque e que saciava seu ódio pelos Bessenville, assassinando os membros da família. Deram uma batida por todos os pinheirais com inúmeros cães, porém não encontraram nem rastro da mulata. Se havia uma sala secreta na casa, deveria de estar oculta lá, supondo que a teoria estivesse correta. E não pode ter estado oculta na casa todos esses anos? Murmurou Griswold. E de qualquer maneira, o que há agora na casa não é humano. Buckner fez girar o automóvel, deixando a trilha principal para adentrar por um caminho vertical que seguia entre os pinheiros. E para onde vamos? Há um velho negro que vive ao fim desse caminho, a algumas milhas daqui. Eu quero falar com ele. Enfrentamos uma coisa que requer algo mais que o senso comum de um branco. Os negros sabem mais do que nós acerca de alguns assuntos. O velho que vamos visitar tem quase 100 anos, se é que já não tenha.
Seu dono proporcionou-lhe certa educação quando era moço, e ao converter-se em homem livre, viajou mais do que conseguem viajar a maioria dos brancos. Dizem que é um homem voodoo, que é um bruxo. Griswold estremeceu, contemplando com inquietação as verdes árvores que rodeavam-nos por todas as partes. A fragrância dos pinheiros chegava ao seu olfato, mesclada com o perfume de plantas desconhecidas. Mas, dominando tudo, se apercebia um indefinível fedor de matéria em decomposição. Uma desagradável sensação pôs-lhe um nó na boca do estômago. Um voodoo? Tinha me esquecido disso. Nunca me havia ocorrido relacionar a magia oculta com o sul. Para mim, a bruxaria sempre esteve associada com antigas e tortuosas ruas de cidades portuárias que já eram antigas quando Salem se enforcavam bruxas. Para mim, a bruxaria sempre esteve relacionada com as antigas cidades de New England. Mas tudo isso é mais terrível que qualquer lenda acerca de New England. Esses pinheirais sombrios, essas antigas mansões abandonadas, as plantações perdidas, os misteriosos negros, as velhas lendas de loucura e de horror, meu Deus! Que espantosos terrores antigos há nesse continente, que os estúpidos chamam de novo. Lá está a choça do velho Jacob, anunciou Buckner detendo o automóvel. Griswold viu a clareira e uma pequena cabana agasalhada à sombra das enormes árvores. Ali, os pinheiros davam passagem aos álamos e cipestres, cobertos por um musgo cinzento, e além da cabana se estendia uma baixada povoada de luxuriante vegetação. Da chaminé de barro da cabana surgia uma leve espiral de fumo azulado. Griswold seguiu Buckner até a diminuta vivenda. O xerife empurrou a porta e penetrou na cabana. Ao encontrar-se na relativa obscuridade do interior, Griswold tateou. Uma só janela, muito pequena, dava passagem à luz do dia. Um velho negro estava encolhido junto à lareira de pedra, contemplando uma vasilha que fervia ao fogo. Olhou para eles quando entraram, mas não se levantou. Parecia incrivelmente velho. Seu rosto era uma massa de rugas e seus olhos, negros e vivazes, velavam-se de quando em quando, como se sua mente vacilasse. Buckner fez um gesto a Griswold para indicar-lhe que se sentasse no único banquinho que havia ali na cabana, enquanto ele se instalava junto ao fogo, em um cepo toscamente lavrado, defronte para o ancião. Jacob disse bruscamente: "Chegou o momento, enfim, do qual falaste. Sei que conheces o segredo de Blessingville Manor. Nunca te interroguei acerca dele porque não era da minha competência. Mas na noite passada um homem foi assassinado lá. E podem enforcar o homem que me acompanha pelo assassinato, a menos que me digas o que é que se esconde na antiga casa dos Blessingville." Os olhos do ancião brilharam para voltar a apagar-se imediatamente, como se os achaques da idade o impedissem de se concentrar durante muito tempo em uma ideia. "Os Blessingville", murmurou, e sua voz era suave e cultivada. Expressava-se em um inglês perfeito, que não recordava em nada as formas dialetais da sua raça. "Eram uma gente orgulhosa, cavalheiros, orgulhosa e cruel. Alguns morreram na guerra, outros acabaram mortos em duelos, alguns morreram na antiga casa." Suas palavras se tornaram uma série de ininteligíveis murmúrios. "O que ocorreu na casa?" perguntou pacientemente Buckner. "A Miss Célia era a mais orgulhosa de todos eles", murmurou o ancião. "A mais orgulhosa e a mais cruel. Os negros a odiavam, especialmente Joan. Joan levava sangue branco em suas veias e também era orgulhosa. Miss Célia a açoitava como a uma escrava.
E qual é o segredo de Blessingville Manor? Insistiu Buckner. A névoa se desvaneceu dos olhos do ancião. Os olhos tão escuros quanto poços iluminados pela lua. Que segredo, cavalheiro? Eu não compreendo. Sim, compreende perfeitamente. Durante anos e anos a casa se ergueu lá solitária com seu mistério. Você conhece a chave para decifrá-lo. O ancião remexeu o conteúdo da vasilha. Agora parecia em posse de todas as suas faculdades mentais. Cavalheiro, a vida é doce, mesmo para um velho, um negro velho. Isto significa que alguém te mataria se me revelasse o segredo. Mas o ancião estava murmurando de novo, de olhos fechados. Alguém não, não alguém. Nenhum humano, nenhum humano. Os deuses negros da selva. Meu segredo permanece inviolado, guardado pela grande serpente. O Deus que está acima de todos os deuses. Ele enviaria um pequeno irmão para me beijar com seus lábios frios. Um pequeno irmão com um quarto crescente na cabeça. Eu vendi a minha alma para o grande serpente. Eu vendi a minha alma quando me transformei em criador de Zuvenbies. Buckner ficou rígido. Eu já ouvi essa palavra antes. Disse suavemente, dos lábios de um negro moribundo, quando ainda era menino. O que significa? O medo encheu os olhos do velho Jacob. O quê? O que foi que eu disse? Eu não disse nada. Zuvenbie, disse Buckner. Zuvenbie, repetiu maquinalmente o ancião com os olhos inexpressivos. Uma Zuvenbie é uma mulher na costa dos escravos. Eles a conheciam. Os tambores que sussurram pela noite nas colinas do Haiti falam delas. Os criadores de Zuvenbi são honrados pela gente de Dambalá. Falam disso a um homem branco. Falar disso para um homem branco significa morrer. É a própria morte, menino. É um dos segredos proibidos do Deus Serpente. Você falava das Zuvenbies, disse Buckner suavemente. Eu não devia falar delas, murmurou o ancião, e Griswold percebeu que estava pensando em voz alta. Nenhum homem branco deve saber que eu bailei na cerimônia negra do voodoo e fui convertido em criador de zumbis e zuvenbis. A grande serpente castiga com a morte as línguas que falam demais. Zuvenbi, então, é uma mulher? Era uma mulher, murmurou o ancião. Ela sabia que eu era criador de zuvenbis. Se apresentou em minha choça e me pediu a horrível beberagem, a beberagem composta com ossos de serpente, e sangue de morcego e garras de mocho e todos os outros elementos que não podem ser nomeados. Ela havia dançado na cerimônia oculta. Estava madura para se converter em uma Zuvenbi. A única coisa de que precisava era da beberagem negra. Era muito bonita. Não podia negar-lhe. Negar a quem? Perguntou Buckner ansiosamente. Mas o ancião afundou a cabeça no peito e não respondeu. Parecia dormir. Buckner o sacudiu. Deste uma beberagem a uma mulher para convertê-la em Zuvenbi. Mas o que é uma Zuvenbi? O ancião murmurou com voz sonolenta. Oh, uma Zuvenbi deixa de ser humana. Não conhece nem parentes nem amigos. É mais um membro do mundo sombrio. Tem ao seu comando os demônios naturais, corujas, morcegos, serpentes e lobos. E pode manejar a escuridão de modo que apague uma pequena luz,
Pode ser morta por meio do chumbo ou do aço, mas a menos que morra assim, vive eternamente. E não come o alimento que comem os seres humanos. Vive como um morcego em uma caverna ou numa casa antiga. O tempo não significa nada para Zuvembi. Uma hora, um dia, um ano, tudo é a mesma coisa. Não pode falar palavras humanas, nem pensar como pensa um humano, mas pode hipnotizar um ser vivo com o som da sua voz. E quando mata um homem, pode dar ordens ao seu corpo sem vida, até que a carne esteja fria. Enquanto o sangue flui, o cadáver é o seu escravo. Seu maior prazer consiste em assassinar os seres humanos. E por que queria ela tornar-se uma Zuvembi? Perguntou Buckner suavemente. Ódio, sussurrou o ancião. Ódio, vingança. Chamava-se Johan, murmurou Buckner. O nome pareceu desvanecer as névoas de senilidade que envolviam a mente do voodoo. Seus olhos se aclararam mais uma vez, convertendo-se em 2 círculos duros e brilhantes como o úmido mármore negro. Johan! Não ouvi esse nome pelo espaço de toda uma geração. Parece que eu estive dormindo, cavalheiros. Eu não me lembro de nada. Rogo-lhes que me perdoem. Os homens velhos dormem diante do fogo como cães velhos. Me perguntavam por Blessenville. É isso, não foi? Cavalheiro, se lhe dissesse por que não posso responder sua pergunta, atribuiriam minha atitude a uma simples superstição. Contudo, tomo o Deus do homem branco como testemunha de que... E enquanto falava, estendeu o braço para um montão de lenha que havia junto à lareira, com a intenção de atirar um tronco ao fogo. Mas imediatamente contraiu o braço, proferindo um grito horrível. Quando o reflexo das chamas iluminou o braço do feiticeiro voodoo, os 2 homens brancos viram que tinha nele enrolado uma pequena serpente, que arremetia sua pontiaguda cabeça sobre a carne negra, uma e outra vez, com silencioso furor. O ancião se levantou gritando ao mesmo tempo em que Buckner entrava em ação, pondo-se de pé de um salto. Agarrou um tronco e esmagou com ele a cabeça do réptil. O velho Jacob, entretanto, havia cessado de gritar e estava estendido no solo, a boca aberta, completamente imóvel. Está morto? Sussurrou Griswell. Tão morto quanto Judas Iscariotes, respondeu secamente Buckner, contemplando o réptil que continuava a se retorcer pelo chão. Essa serpente infernal injetou-lhe nas veias o veneno suficiente para matar uma dúzia de homens da sua idade. Mas creio que o que na realidade o matou foi a pressão. E o que a gente faz agora? Deixaremos o cadáver naquele catre. Ninguém entrará aqui se tivermos precaução de fechar a porta, de modo que não possa entrar nenhum porco selvagem ou algum gato crescido. Amanhã o levamos ao povoado. Essa noite temos trabalho. Mãos à obra. A Griswell repugnava a ideia de ter de tocar o cadáver, mas ajudou Buckner a instalá-lo no catre e logo saiu apressadamente da choça. O sol se fundia ao horizonte e as chamas rubras do crepúsculo incendiavam as negras copas das árvores. Subiram no automóvel em silêncio e regressaram pelo mesmo caminho que haviam seguido ao vir. O velho disse que a grande serpente enviaria um dos seus irmãos. Tolice, replicou Buckner. As serpentes gostam de calor, e essa região pantanosa está infestada delas. A que mordeu o velho estava oculta entre a lenha, ao calor do fogo. O velho Jacob a importunou, e o animal se defendeu. Não há nada de sobrenatural nisso. Permaneceu alguns instantes em silêncio, e em seguida completou em tom diferente. Foi a primeira vez que eu vi uma serpente atacar sem silvar, e a primeira vez que vi uma serpente com uma crista branca em forma de 4 crescente. Passado um momento,
Griswold perguntou: Você acredita que a mulata Joan permaneceu oculta na casa durante todos esses anos? Ouviu o que o velho Jacob disse? Perguntou Buckner. O tempo não significa nada para uma Zumvenbi. Quando chegaram à vista da casa, Griswold mordeu o lábio inferior para reprimir um estremecimento. Voltou a sentir-se possuído por uma indescritível sensação de horror. Veja, sussurrou, no preciso instante em que Buckner detinha o automóvel. Buckner grunhiu. Das balaustradas da galeria, envolou-se uma nuvem de pombos, que empreendeu um voo rápido, recortando-se contra a rubra claridade do crepúsculo. Capítulo 3. O chamado de Zavenby. Quando os pombos sumiram, os dois homens permaneceram por alguns instantes em seus assentos em silêncio. Bem, enfim os vi, murmurou finalmente Buckner. Talvez os únicos que possam vê-lo sejam os homens marcados, sussurrou Griswold. Aquele caçador os viu e... Sim, talvez, replicou o xerife tranquilamente, enquanto apiava do automóvel. Mas Griswold percebeu que a mão que empunhava o revólver tremia um pouco. Ao entrar no amplo vestíbulo, Griswold viu a fileira de marcas que se estendiam pelo solo, assinalando a passagem de um homem morto. Buckner trouxera algumas mantas. Estendeu-as diante do lugar. Vou me encostar junto à porta, disse. E você? Fique onde ficou na outra noite. Não vamos acender uma fogueira? Perguntou Griswold, tremendo diante da ideia da escuridão que invadira tudo quando se apagasse o breve crepúsculo. Não. Você tem uma lanterna, bem como eu. Ficaremos às escuras e veremos o que acontece. Conseguirá usar o revólver que eu lhe dei? Suponho que sim. Eu nunca disparei um tiro, mas eu sei como funciona. Certo. Mas se for o caso, deixe os disparos por minha conta. O xerife sentou-se com as pernas cruzadas sobre suas mantas e esvaziou o cilindro de sua Colt, revisando minuciosamente cada um dos cartuchos antes de voltar a colocá-los. Griswold passeou nervosamente para cima e para baixo, lamentando a lenta desaparição da luz como um avaro lamenta a extinção do seu ouro. Se apoiou com uma mão no anteparo da lareira, olhando fixamente as cinzas recobertas de pó. O fogo que havia produzido aquelas cinzas fora acendido por Elizabeth Blessingville fazia mais de 50 anos. A ideia resultava deprimente. Griswold removeu as cinzas empoeiradas com o pé. Algo se fez visível entre os carbonizados restos. Um maço de papéis manchados e amarelados. Griswold se inclinou e tirou-o das cinzas. Era um caderno de notas de capa dura. O que encontrou aí? Perguntou Buckner, inclinando o reluzente cano de seu revólver. Um antigo caderno de notas. Parece um diário. As páginas estão cobertas de escrita, mas a tinta está manchada e não se pode ler nada. Como será que foi parar na lareira sem que queimasse? Atiraram-no aí quando o fogo estava apagado, sugeriu Buckner. Provavelmente atirou-o alguém que entrou na casa com o propósito de roubar os móveis. Alguém que não sabia ler, provavelmente. Griswold folheou o caderno, forçando a vista para distinguir algo à escassa luz. Subitamente seu corpo ficou rígido. Há aqui uma anotação legível. Escute. E ele leu. Sei que na casa há alguém além de mim. Posso ouvir alguém que vaga pela noite quando o sol se põe, e no exterior reina a escuridão. Às vezes, durante a noite, ouço alguém arranhar a porta do meu quarto. Quem pode ser uma de minhas irmãs? Tia Célia? Se é uma delas, por que vaga desse modo pela casa?
Por que arranha a porta do meu quarto e geme quando eu chamo? Não, eu não me atrevo, eu tenho medo, meu Deus. O que posso fazer? Eu não me atrevo a permanecer aqui. Mas para onde eu vou? Santo Deus! Exclamou Buckner. Esse deve ser o diário de Elizabeth Blessingville. Continue. As páginas seguintes não são legíveis, respondeu Griswold. Mas umas páginas adiante, pode-se ler algumas linhas. E continuou. Porque todos os negros surgiram quando tia Célia desapareceu. Minhas irmãs estão mortas. Sei que estão mortas. E tenho a impressão de que morreram horrivelmente em meio a tanta e espantosa agonia. Mas por quê? Por quê? Se alguém assassinou tia Célia, por que teria de assassinar também minhas pobres irmãs? Elas sempre foram amáveis com os escravizados. Joan. Griswold interrompeu a leitura. Um pedaço da página foi arrancado. Aqui é outra anotação, com outra data. Bem, eu suponho que seja uma data, ainda que eu não possa assegurar. A coisa terrível que o velho sugeriu? Citou Jacob Blount e Joan, mas não se atreveu a falar claramente. Talvez temesse... aqui também falta um pedaço da página, explicou Griswold. Logo prosseguiu com outra leitura. Não, é impossível. Ela está morta, ou bem longe daqui. No entanto, nasceu e criou-se nas Índias Ocidentais, e por algumas alusões que deixou escapar, soube que havia sido iniciada nos mistérios do voodoo. Creio que inclusive bailou em uma das suas horríveis cerimônias. Como pôde ter descido a tamanho grau de bestialidade? E este horror, meu Deus! Podem ser verdade tais coisas? Eu não sei o que pensar. Se é ela que vaga pela casa, que arranha a porta do meu quarto, que silva tão espantosa e docemente. Não, eu não estou ficando louca. Se continuo sozinha aqui, morrerei tão horrivelmente quanto as minhas irmãs. Estou segura disso. A incoerente crônica terminava tão bruscamente quanto começara. Griswold estava tão absorto em sua tarefa de decifrar os borrados traços daquela escrita que nem sequer tinha percebido que anoitecera. E Buckner sustinha no alto sua lanterna para que pudesse ler. Despertando de sua abstração, lançou uma rápida olhada ao escuro corredor. A que conclusão chegou? O que havia suspeitado desde o primeiro momento, respondeu Buckner. Aquela donzela, a Joan, se converteu em Zuvenby para vingar-se de Miss Célia. Provavelmente odiava toda a família tanto quanto a sua dona. Havia tomado parte nas cerimônias voodoo em sua terra natal e estava madura, como disse o velho Jacob. A única coisa de que precisava era da beberagem obscura, e o velho Jacob a proporcionou. Assassinou Miss Célia e as 3 outras moças, e não matou Elizabeth por pura casualidade. Permaneceu oculta nessa casa durante todos esses anos, como uma serpente vivendo nas ruínas. Mas por que tinha de assassinar um desconhecido? Não ouviu o que o velho Jacob disse? Lembrou Buckner. Uma Zuvenby sente um grande prazer ao assassinar um ser humano. Chamou Brenner do alto da escadaria, abriu-lhe a cabeça, colocou o machado em sua mão e ordenou que ele descesse para matar você. Nenhum tribunal acreditaria nisso, mas se pudermos apresentar seu cadáver, será uma prova mais do que suficiente para demonstrar que você é inocente. Aceitarão a minha palavra de que ela assassinou Brenner. Jacob disse que uma Zuvenby pode ser morta. Portanto, ao informar esse caso, não precisarei de me mostrar demasiado exato nos detalhes. Eu vi que se aproximava por cima do corrimão da escadaria, murmurou Griswold. Mas então, por que não encontramos suas marcas lá? Talvez tenha sonhado.
Talvez uma Zuvembi possa projetar seu espírito. Diabos! Por que tentar arrazoar acerca de algo que se encontra além das fronteiras da razão? Vamos começar nossa vigília. Não apague a luz, exclamou Grisel involuntariamente. Logo depois disse: Está bem, apague-a. Temos de estar às escuras, como... Vacilou. Como estávamos, Brenner e eu. Mas, quando o local desapareceu na escuridão, o medo se apoderou dele com uma força insustentável. Tombou sobre suas mantas, tremendo, tratando de conter as tumultuosas batidas do seu coração. As Índias Ocidentais devem ser o lugar mais horrível do mundo, murmurou Buckner, uma mancha borrada sobre suas mantas. Tinha ouvido falar dos zumbis, mas ignorava o que era uma Zuvembi. Evidentemente alguma droga preparada pelos vudus para provocar a loucura nas mulheres. Ainda que isso não explique outras coisas. Os poderes hipnóticos, a longevidade anormal, a capacidade de controlar cadáveres. Não, uma Zuvembi não pode ser uma simples louca. É um monstro, algo que está acima e abaixo de um ser humano, criado pela magia que brota nos pântanos e nas selvas negras. Bem, é o que vamos ver. Sua voz cessou de soar, e no silêncio que se seguiu, Grisel ouviu as batidas do seu próprio coração. Lá fora, nos obscuros bosques, um lobo uivou e as corujas ciciaram. Em seguida, o silêncio voltou a cair como uma névoa negra. Grisel obrigou-se a permanecer imóvel sob suas mantas. O tempo parecia ter parado, e a espera estava ficando insuportável. O esforço que fazia para dominar seus nervos alterados banhava em suor todos os seus membros. Apertou os dentes até que lhe doeram as mandíbulas, e cravou as unhas nas palmas de suas mãos. Não sabia o que estava esperando. O espantoso ser voltaria a atacar? Mas como? Seria um horrível e melodioso silvo, pés descalços deslizando pelos rangentes degraus, ou um repentino golpe na escuridão. Escolheria ele ou Buckner? Talvez Buckner já estivesse morto. Na escuridão que o rodeava, não podia ver nada, mas ouvia a respiração regular do homem. O sujeito tinha nervos de aço. Era Buckner que respirava junto a ele, separado por uma fina camada de obscuridade? Ou por acaso o monstro já havia atacado em silêncio e ocupado o lugar do xerife? Assim, disparatadas eram as ideias que passavam rapidamente pelo cérebro de Griswold. Experimentava a sensação de que enlouquecia se não se pusesse em pé num salto, gritando, e fugisse freneticamente daquela maldita casa. Nem sequer o temor da força poderia retê-lo, estendido ali na escuridão por mais tempo. E de repente, o ritmo da respiração de Buckner se alterou, e Grisel se sentiu como se acabassem de jogar sobre ele um balde de água fria. De algum lugar situado bem acima deles, começaram a ouvir um melodioso silvo. Grisel notou que faltavam-lhe as forças, que seu cérebro se fundia em uma escuridão mais profunda que o obscuro físico que o rodeava. Seguiu-se um período de absoluta confusão mental, passado o qual sua primeira sensação foi a de movimento. Estava correndo por um caminho incrivelmente escabroso. Ao seu redor tudo era escuridão, e corria cegamente. Disse a si mesmo que devia ter fugido da casa e corrido várias milhas, talvez antes que seu esgotado cérebro começasse a funcionar. Não importava. Morrer na forca por um assassinato que não cometera não o aterrorizava nem a metade do que a ideia de regressar àquela mansão de horror. Estava dominado pela ânsia de correr. Correr como estava fazendo agora, cegamente até esgotar suas forças. A névoa não se havia dissipado de todo o seu cérebro, mas tinha a consciência de que não podia ver as estrelas através das negras ramagens das árvores. Desejou vagamente saber para onde se dirigia. Supôs que estava subindo por uma colina, e o fato o fez estranhar.
já que sabia que não havia nenhuma colina no raio de várias milhas ao redor da casa dos Blessingville. Logo acima e diante dele, notou um leve resplendor. Avançou para aquele resplendor como se o empurrasse uma força irresistível. Em seguida, estremeceu ao perceber que um estranho som se chocava contra os seus ouvidos. Um silvo melodioso e ao mesmo tempo debochado. O silvo extinguiu todas as névoas. Que significa isso? Onde estava? O despertar chegou-lhe como um golpe atordoante de martelada. Não estava correndo ao longo de um caminho, nem subindo por uma colina. Estava subindo pela escadaria. Encontrava-se ainda na mansão Blessingville e estava subindo a escadaria. Um grito inumano brotou de seus lábios, e dominando aquele grito, o fantasmagórico silvo adquiriu um tom de diabólico triunfo. Griswold tentou deter-se, retroceder, inclusive lançar-se por cima do corrimão, mas a sua força de vontade estava reduzida a nada. Não existia mais. Griswold não tinha querer. Havia deixado cair sua lanterna e esquecido do revólver no bolso. Não podia dominar seu próprio corpo. Suas pernas, movendo-se rigidamente, funcionavam como peças de um mecanismo independente do seu cérebro, obedecendo a uma vontade exterior. Subindo metodicamente, transportavam-no para o corredor superior, para o resplendor que ardia acima dele. Buckner! Buckner! Pelo amor de Deus! Sua voz foi estrangulada em sua garganta. Havia chegado ao último degrau. Começou a avançar pelo corredor. O silvo havia cessado, mas o impulso prosseguia, conduzindo-o para adiante. Não podia ver a fonte da qual procedia o seu resplendor. Não parecia emanar de nenhum foco central, mas Griswold viu uma vaga figura que avançava para ele. Parecia uma mulher, mas nenhuma mulher humana seria capaz de andar com aquele passo moroso. Nenhuma mulher humana teria jamais aquele rosto de horror, aquela apagada expressão demente. Griswold tentou gritar ao ver aquele rosto, ao brilho do aço que empunhava a mão em forma de garra, mas a sua língua estava congelada. Súbito ouviu um som que parecia arrastar-se silenciosamente atrás dele. As sombras foram fendidas por uma língua de fogo que iluminou uma espantosa figura que caía para trás. Ao mesmo tempo ressoou um gemido inumano. Em meio à escuridão que se seguiu ao inesperado fogaréu, Griswold caiu de joelhos e cobriu o rosto com as mãos. Não ouviu a voz de Buckner. A mão do xerife sobre o seu ombro o despertou de seu estupor. Uma luz projetada diretamente sobre seus olhos o cegou. Tateou, escondeu seus olhos com uma mão e ergueu os olhos para o rosto de Buckner, que se encontrava dentro do mesmo círculo de luz. O xerife estava pálido. — Está ferido? Perguntou ansiosamente Buckner. — Está ferido? Há um machado no chão. Não estou ferido, murmurou Griswold. Você disparou no exato momento. O monstro. Onde está? Para onde ele foi? Escute. Em alguma parte da casa ressoava um horrível ruído, como de alguém que se arrastasse e lutasse em meio às convulsões da morte. Jacob estava certo, disse Buckner em tom sombrio. O chumbo pode matá-las. Acertei-a em cheio, estou certo. Não me atrevi a acender a lanterna, mas havia claridade suficiente. Quando começou aquele silvo fantasmagórico, você quase tropeçou em mim. Andava como se estivesse hipnotizado. Segui-o através da escadaria. Ia atrás de você, bem agachado, para que ela não pudesse me ver ou fugir. Estive a ponto de disparar muito tarde, mas confesso que ao vê-la quase fiquei paralisado. Olha! Projetou um facho luminoso de sua lanterna ao longo do corredor, até detê-lo em uma abertura visível na parede, em um lugar onde antes não havia porta nenhuma. A entrada secreta que Miss Elizabeth descobriu. Vamos!
Pôs-se a correr através do corredor e Grisel seguiu-o com um ar aturdido. Os sons que acabavam de ouvir procediam de algum lugar situado além daquela misteriosa porta, e agora haviam cessado. A luz revelou um estreito passadiço em forma de túnel que evidentemente conduzia através de uma das paredes da casa. Buckner penetrou no passadiço sem a menor vacilação. Talvez não fosse capaz de pensar como um ser humano, murmurou iluminando o caminho diante dele. Mas teve a astúcia suficiente para apagar suas marcas, para que não pudéssemos segui-las e descobrir talvez a abertura secreta. Ali há um cômodo, a sala secreta dos Blessenville. E Griswold exclamou: Santo Deus, é a câmara sem janelas que eu vi aquela noite em meu sonho, com os 3 cadáveres pendendo do teto. A luz circular que Buckner passeava pelo local se imobilizou repentinamente. Dentro do amplo anel luminoso, apareceram 3 figuras. 3 formas ressecadas, encolhidas, mumificadas, amortalhadas em vestidos muito antigos. Seus pés não tocavam o solo, já que estavam penduradas pelo pescoço a uma das cadeias suspensas do teto. As 3 irmãs Blessenville. Miss Elizabeth não estava louca, afinal. Veja, sussurrou Grisel com a voz quase inaudível. Ali naquele canto. A luz moveu-se e voltou a se deter. Aquilo foi uma mulher? Inquiriu Grisel como se interrogasse a si mesmo. Meu Deus, veja esse rosto, inclusive na morte. Veja essas mãos em forma de garras, com as unhas recurvas como as de uma fera. Sim, era humana. Tem ainda os farrapos de um antigo vestido de baile muito luxuoso. Por que uma donzela mulata usaria um vestido como esse? Esta foi sua cela por mais de 40 anos. Murmurou Buckner sem responder à própria pergunta, inclinando-se sobre o horrível cadáver estendido no canto da sala. Bem, Griswold, isto o exonera. Uma mulher louca com um machado. É a única coisa que as autoridades precisam saber. Meu Deus, que vingança! Que horrível vingança! Ainda que, bem, pensando bem, devia possuir uma natureza bestial. Prova o fato de que tinha se iniciado nos mistérios, quando ainda não era mais que uma criança. Refere-se à mulata? Um calafrio percorreu seu rosto, como se intuísse um horror que superava todos os horrores que havia experimentado até então. Interpretamos equivocadamente as palavras do velho Jacob, e também o que Miss Elizabeth escreveu em seu diário. Ela devia saber, mas o orgulho familiar selou seus lábios. Agora eu vejo claramente, Griswold. A mulata vingou-se, ainda que não do modo que a gente supunha. Não ingeriu a beberagem obscura que o velho Jacob havia lhe preparado. Queria para ministrá-la secretamente a outra pessoa, misturando-a em sua comida ou em seu café. Depois, Joan fugiu dessa casa, deixando aqui, profundamente semeada, a matriz infernal. Então esse cadáver não é o da mulata, sussurrou Grisel. Quando a vi lá fora no corredor, soube que não era a mulata. Mas aqueles traços contraídos continuavam refletindo algo de muito familiar. Uma vez eu vi o seu retrato. Não poderia jamais me equivocar. Este é o cadáver da criatura que em outros tempos foi conhecida como Célia Blessenville. E agora com vocês. Não me mate! Eu sou apenas o narrador. Muito bem, não me mate, eu sou apenas o narrador. Eu contei a história do jeito que ela estava escrita. E você achou interessante? Eu gostei, as passagens são muito sinistras, são assustadoras. E eu confesso que eu esperava um plot aí de ou o xerife ser o assassino, ou o próprio ser uma alucinação do próprio Griswold.
De toda forma, gostei do final. Era realmente um conto fantástico, e não apenas uma enganação, né? Como fazem o Scooby-Doo, a turma do Scooby-Doo lá, né? Com eles, né? Sempre tem alguém por trás da máscara. Também há de ser feita uma colocação aqui em relação a alguns termos da época, né? Hoje a gente já não fala mais escravo, e sim escravizados. É que hoje, com a constante leitura, a gente tem um discernimento muito maior, a gente tem acesso a uma expansão, né, do termo escravo, a ponto da gente chegar à conclusão de que isso era uma natureza, e a natureza deles não era essa, né, não era de escravos, e sim pessoas que foram sequestradas, pessoas que foram escravizadas, e aí não custa nada, gente, a gente respeitar e fazer as devidas correções históricas quando necessárias, né? Outra coisa que aparece aqui é o termo mulata, né? Que hoje em dia a gente não usa mais, né? Existe também uma discussão sobre o que é morena, mulata, e tantas tentativas que as pessoas tinham antigamente de não se referir à pessoa como negra, como se fosse algo assim pejorativo, negro. Então ficavam se referindo à pessoa, não, aquela mulata, sabe? Não, é negra, gente. Então percebe que com o passar do tempo a gente vai se modificando os termos. Existe, é claro, uma discussão muito grande, e eu acompanho como professor de língua portuguesa o sentido atual das palavras e não só o sentido histórico, e eu acredito que o significado atual também deva ser observado, não apenas o histórico, e a discussão ela é saudável, né? Ela vai nos permitir a chegar num denominador que não seja ofensivo e que seja construtivo, né? Então tem termos aqui. A gente sabe que a obra do Robert E. Howard, ela peca nesse sentido. Às vezes ela coloca as religiões de matriz africana de uma maneira pejorativa. Aqui eu vi que essa tentativa de associar o voodoo aos zumbis, né? E aqui o nome, eu achei interessantíssimo o nome das Zavenbi, seria o zumbi mulher, ou algo parecido, e que tem poderes sobre o cadáver enquanto seu sangue está quente ali, né? Interessantíssimo. Gosto da obra do Robert E. Howard. Me incomoda sim as passagens que são claramente racistas, assim como Howard Phillips Lovecraft também, um pouquinho mais acentuado. É porque a gente conhece mais a obra do Howard pelo Conan. E quando a gente pega os contos que se passam na atualidade, né, na atualidade que eu digo aí no século XX, né, eu tive uma certa dificuldade com a tradução, mas tentei ao máximo aqui manter o sentido das frases, né, no que seria o original, tá bom? O que você achou desse conto? É importante que você comente, meu amigo. Me chama lá no Insta, fala, ô Marcelo, mandei um áudio para você lá no Insta, fala, eu ouço Conto um Conto quando eu tô na academia, ou quando eu tô dirigindo, ou quando eu tô sozinho em casa lavando a louça. Comenta comigo, eu gosto de compartilhar, trocar experiências aí sobre os contos e quem sabe tornar mais rica essa experiência da leitura da literatura mundial. Muito obrigado e até a próxima!